Livro O Maravilhoso Nome de Jesus, de E.W. Kenyon. Capítulo 12. Contraste entre a fé vinda através do conhecimento dos sentidos e a fé vinda através da revelação. A fé que vem através do conhecimento pelos sentidos se baseia em evidências físicas. Nessa fé se crê no que se pode ver, ouvir e sentir. Sabemos que temos o Espírito Santo porque tivemos evidências físicas para provar isso. Multidões têm tido essa atitude e, infelizmente, têm sido enganadas. Se tivessem baseado sua confiança na Palavra de Deus, não importando todas as evidências do conhecimento pelos sentidos, a vida teria sido outra para elas. Outros, quando oram pelas finanças, não creem na palavra até que possam ver evidências. Como alguém disse: quando vir o dinheiro chegando, então crerei na palavra. Você vê, mas isto não é crer de forma alguma, porque não é necessário crer no que se pode ver. A fé é dar substância às coisas que você não pode ver, sentir ou ouvir. Alguém poderia dizer: sei que estou curado porque a dor se foi. Essa pessoa não disse: sei que estou curado porque a palavra de Deus diz: por suas pisaduras fui curado. Sua fé não estava no que Deus havia dito, mas no que podia ver, sentir ou ouvir. Essas pessoas dão à palavra o segundo lugar em suas vidas. Elas dão ao seu corpo, o lar dos sentidos, o primeiro lugar. Alguém diria: sei que sou salvo porque me arrependi de meus pecados, desisti de todos os meus maus hábitos. Cada uma dessas coisas que ele reivindica para a sua salvação são coisas que ele mesmo fez. Ele não forneceu nenhuma evidência escritural da sua salvação. Ele dependeu de evidências físicas ao invés da palavra de Deus. Logo, ele faz a descoberta de que as evidências dos sentidos não podem satisfazer o anseio do espírito. A filosofia vinda do conhecimento dos sentidos conseguiu o controle da igreja, mas ela não pode dar respostas ao clamor do espírito humano. O espírito humano procura Deus, assim como a flor procura o sol. Basear nossa fé no que fizemos é contar mais com as experiências do que com a palavra. Isso, eventualmente, nos leva à escuridão e à dúvida. Agir baseado na razão em vez de baseado na palavra significa confiar no homem em vez de na palavra de Deus. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Confiar na fé de outra pessoa é perigoso. Deveríamos confiar na palavra de Deus por nós mesmos. A maior parte das pessoas não ensinadas na palavra estão procurando alguém que possa fazer a oração da fé por elas. A oração da fé pode livrar temporariamente, mas a incredulidade anulará o efeito de sua oração. É tendo fé, crendo na sua própria fé, confiando na palavra de Deus para si mesmo, que lhe será dada a vitória. Não é falando sobre fé ou sobre a necessidade de ter fé, mas é descansando na palavra viva. A oração pedindo fé necessariamente será uma oração de incredulidade. Consequentemente, não pode haver nenhuma resposta para ela. Assim, sua oração pedindo fé é simplesmente incredulidade tentando obter o que somente a palavra pode dar. Você compreende que a simples confiança na palavra nunca é benquista pelo homem que vive na esfera dos sentidos, pois ele somente crê no que pode ver, ouvir ou entender? A fé dá substância às coisas que o conhecimento pelos sentidos não pode entender ou ver. Ela levanta alguém da esfera dos sentidos para a esfera do espírito humano recriado. A fé é sempre limitada, como ocorreu com Marta e Tomé,
Marta disse: já cheira mal. Tomé disse: se eu não vir o sinal dos cravos e não puser o dedo no lugar dos cravos, de maneira nenhuma eu crerei. Este tipo de fé é elogiada pelos nossos líderes religiosos modernos, mas esta não é a fé mencionada por Jesus ou pelos escritores do Novo Testamento. Fomos treinados a crer na habilidade dos homens, temos mais confiança no cirurgião do que na palavra, e por causa disso vemos poucas manifestações da fé real na palavra viva, pois a habilidade do homem e o que chamamos de ciência tomaram o lugar da palavra nos corações das pessoas. Sua fé está no homem, e elas honram o homem com seus lábios. Sua confissão não é de que a palavra de Deus é verdadeira, mas de que o homem e suas palavras são verdadeiros. Essas pessoas honram a Deus com seus lábios, mas confiam num braço de carne com seus corações. Assentimento ou aceitação mental. Concordar quanto ao fato de que Deus não deixará de nos ajudar num período de crise e ainda, ao mesmo tempo, voltar-se para o mundo para obter assistência é um sintoma perigoso. O assentimento ou aceitação mental é um dos inimigos mais perigosos contra uma vida de fé. Essa simples aceitação soa e parece ser tão religiosa. Ela chegará até mesmo a dizer: creio na inspiração verbal da Bíblia. Estou lutando pela fé que uma vez foi entregue aos santos. No entanto, eles não ousam agir sobre a palavra. Não lhe dão o devido lugar, meramente falam sobre a sua integridade. Este que apenas aceita mentalmente as verdades da palavra está no mais grave perigo. Ele está onde Deus não pode alcançá-lo, onde Satanás pode entrar no seu conselho íntimo. Ele, portanto, perde seus direitos e privilégios em Cristo. Agir sobre a palavra. A maior batalha da qual um filho de Deus chegará a participar é a batalha da fé. Frequentemente queremos saber por que é tão difícil crer em Deus. A razão é que estamos cercados por uma atmosfera antagonista que é presidida pelo inimigo de toda a justiça. Vivemos neste mundo irreal. Estamos cercados por correntes de incredulidade tão sutis que quase não podemos perceber e tão irresistíveis que somente uns poucos, algumas vezes, se levantam sobre elas. Crer em Deus quanto às finanças é uma luta contínua contra as correntes materialistas que nos golpeiam. Crer em Cristo quanto à vitória sobre o pecado é uma batalha travada durante toda a hora de consciência com as hostes espirituais das trevas. Crer em Deus quanto ao corpo físico, quando alguém está doente, é levantar uma batalha contra séculos de confiança na medicina. Assim, não é de maneira alguma estranho que tantos sucumbam em sua vida de fé, de forma que não deveríamos ser severos no julgamento contra aqueles que erram. Fé e crer. Fé é um substantivo, crer é um verbo. Uma análise destas duas palavras pode ajudá-lo a confiar no Senhor. Crer, sendo um verbo, é uma palavra de ação. Na verdade, significa o ato de receber. Crer, no sentido bíblico, significa receber, pegar. Crer em Jesus significa receber a Jesus por tudo o que as Escrituras declaram que Ele é. Crer em Cristo como Salvador significa receber Jesus como Salvador. Crer em Jesus como aquele que cura significa recebê-lo como aquele que o cura e reconhecê-lo como tal. Crer é um ato da vontade. Quando creio, ajo e, tendo agido, alcanço o que se chama de fé. Fé é um substantivo. Dou um passo e, tendo dado o passo, chego. Chegar é fé. Crer, então,
é agir sobre a palavra de Deus. A fé é uma ação. Duvidar é se recusar a agir sobre a palavra. Há dois tipos de incredulidade. Primeiro, a recusa em agir sobre o conhecimento que temos da palavra. Isso pode ser chamado de atitude não persuadível. Recusamo-nos a ser persuadidos, a agir sobre o que sabemos que é a verdade. Recusamo-nos a agir à luz do conhecimento. O outro tipo de incredulidade surge da falta de conhecimento da palavra. Não sabemos, portanto, não podemos agir. Não entendemos, portanto, temos medo de agir. Agiríamos, mas não sabemos como agir. A cura para esse caso é o conhecimento. Para o primeiro é a obediência.